figuras de alteridade, que aqui funciona na prática como essa interlocução, a que muitos de vocês se referiram aí nos seus discursos, né? Que só o fato de encontrar outros assim que têm a mesma dúvida, digamos assim, uma procura semelhante, já é algo por si só minimamente instigante, porque você não, ao não se reconhecer sozinho, isolado, você sabe que outros também têm buscas semelhantes. Primeiro, você descobre que você não é louco, que você não está biruta, né? Que aquilo é algo que está no... Eu costumo dizer que o pior inimigo do artista é ele mesmo. Precisamente porque é muito difícil ser fiel num autorretrato. Então, a visão que a gente tem de nós é sempre distorcida. Não por qualquer preconceito, mas porque é assim. Essa é uma condição psíquica que a psicanálise já explicou bastante bem, detalhadamente, inclusive. O próprio corpo, a começar, é uma instância imaginária. Por quê? Porque a gente não enxerga o próprio corpo. Você pode ver uma imagem do teu corpo, num espelho, numa foto, um desenho, pode ver o próprio corpo, mas quando você olha para o próprio corpo, você o vê absolutamente distorcido, porque você olha para baixo, está em perspectiva. Fica estranhíssimo, né? Você não pode olhar o próprio olho, você só pode olhar o outro te vendo. Então, a alteridade é uma condição existencial mesmo. E para o artista, isso é ainda mais importante, talvez porque é o trabalho dele. Todos temos somos submetidos a essa alteridade ontológica, digamos assim, mas ao artista cabe tematizar sobre isso. E o que significa descobrir no outro o seu próprio desejo. Isso se chama identificação. Não lembro quem falou aí, acabou de falar de identificação, é algo que a gente vai tematizar o curso todo, porque ele é extremamente importante para o nosso escopo principal do curso. Identificação significa idêntico, vem de idem, né? Ou seja, como que você constrói a identidade artística? Porque é sempre um eu que se pensa, alguém falou aí, acho que foi o Giovanni, eu mesmo, eu quero diferenciar, tem eu mesmo e não essa pessoa do Instagram, né? E eu, Giovanni, e eu, pessoa, e eu, Giovanni, artista. Ou seja, a gente reconhece, a gente sabe que existe uma certa divisão psíquica constitutiva da nossa existência, né? Há muitos de nós. As redes sociais tornaram visível essa multiplicidade do ser, né? Porque a gente é um no Facebook, é um no Instagram, é um no LinkedIn, é um é outro socialmente, é outro para nós mesmos. E o nosso caso aqui é descobrir quem é esse nosso eu artista. Porque ele nem sempre ele pode se confundir, mas ele nem sempre se coincide com o eu pessoa. Isso é um problema. A gente precisa buscar essas identificações que vão dando um contorno para esse nosso eu artista, para daí enxergá-lo. Enxergá-lo para quê? Vou adiantar um conteúdo que com o qual a gente vai concluir o curso lá daqui a 3 meses. Identificá-lo para desconstruí-lo precisamente. Não é a identificação que vai nos tornar artistas, é precisamente o contrário. É a desidentificação, é a quebra, a destituição de afetos identificatórios. Esse é o artista. A arte é inútil. Não tem outra interpretação, ninguém discorda exatamente disso. Todos os teóricos intelectuais, todos eles concordam que a arte é inútil. Não quer dizer que ela não tenha função. É muito diferente. A arte tem uma função absolutamente essencial para a civilização. Mas ela é inútil para um sistema de mercadorias, uma sociedade de circulação de mercadorias, como é a sociedade de consumo. Ela é inútil. Ela pode ser instrumentalizada, mas aí justamente ela perde de novo a sua essência. Quando ela é instrumentalizada para alguma coisa, por exemplo, em função de lucro, ela perde o que lhe é essencial, que é a inutilidade. Há uma frase de um escritor que é o Philip Sears,
que acho que define muito bem essa questão aí da utilidade e inutilidade, que é o seguinte, ele diz que não é a capacidade de produção que nos difere a nós humanos dos outros animais. Não é porque a gente produz coisas que a gente é de fato humano e diferente dos outros animais, porque os animais também produzem. Castores produzem, abelhas produzem, formigas, muitos animais produzem, de fato, edificam, né? E acumulam, inclusive. A grande, de fato, diferença entre a gente e os demais animais é porque o ser humano é o único animal do planeta capaz de fazer algo perfeitamente inútil. É o único. Os outros animais, tudo sempre tem uma utilidade para suas tarefas. Tudo, absolutamente tudo, 24 horas. O homem não. O sujeito humano é capaz de fazer isso e a gente deveria se orgulhar, né, dessa diferença, dessa inutilidade que nos distingue enquanto espécie no planeta. Ou seja, quando a arte passa a acontecer no momento em que que essa inutilidade, esse campo meio vazio, de vazio instrumental, aparece. Por exemplo, é claro que ela foi arregimentada e instrumentalizada ao longo do tempo, você disse bem aí, pelos reis, pela burguesia, logo depois, né, pela igreja e etc. Mas veja que isso é uma instrumentalização da arte. A arte em si está numa inventividade de criação e elaboração formal. O fato de você pegar aquilo e botar na tua parede é outra coisa. A função do artista foi antes, né? Se ele pintou o rei ou etc, etc, independentemente do rei ou do burguês que contratou, seja lá quem for, a arte está em outro lugar. Entende que o artista nunca de fato se submete integralmente à decisão do seu mecenas? O exemplo da Capela Sistina que você citou, né? A encomenda do Papa Júlio II, foi quem encomendou a Sistina, era absolutamente clara. Era para o Michelangelo pintar os 12 apóstolos de Cristo no teto. Tá escrito, tem um contrato. Absolutamente claro. Olha lá o que o Michelangelo fez. Ele simplesmente rasgou o projeto, assim, e foda-se, e fez aquilo lá. Depois o Papa teria dito, né, Michelangelo, eu encomendei um teto, você me entregou um milagre. Porque o artista não se submete à demanda do outro, ele responde ao desejo do artista. Essa é uma diferença fundamental que desde já a gente vai instituir nas nossas discussões aqui e vamos tratar ao longo do curso também, né? Bom, até porque essa questão é importante nesse momento, porque eu ia começar o curso apresentando o programa no segunda parte do encontro, eu vou tentar fazer isso, se nós tivermos ainda algum tempo. Mas no programa ele é basicamente um conjunto de referências. Acho que todo mundo deve ter tido tempo de dar uma olhada naquele PDF que eu mandei com o programa, né? Tem lá o programa, na sequência o plano de ensino com cada encontro, e cada encontro várias referências com links. Aqueles botõezinhos, eles são hipertextos, tá, gente? Que leva para outro artigo. Obviamente que não precisa ler tudo, mas é para ficar ali um conjunto de referências para que, caso alguém tenha interesse em certo tema, já está tudo lá organizado uma pesquisa, não precisa a pessoa sair pesquisando do nada. Tá? Por isso que eu coloco o máximo possível de materiais ali no próprio programa. Mas o caso é que eu acho fundamental essa ida a campo, para usar os termos aí da ciência, né? Da pesquisa científica. Ou seja, você buscar e se nutrir de referências. Onde é que estão as referências? Fora de você. No mundo. Senão você não precisaria buscar. Né? O fato de que as referências do nosso próprio trabalho estão no mundo já diz muito da nossa atividade aqui. Aqui e como artista. Isso quer dizer que não é sobre você. A arte não é sobre você. Isso eu digo e repito muito. A arte, precisamente, eu não vou dizer o que é, obviamente, porque eu não sou suficientemente tolo para dizer o que é arte e ela não é, mas eu vou dizer o que ela não é. Ela não é a expressão imediata da sua subjetividade. Sabe por quê? Porque a sua subjetividade não interessa para ninguém. Absolutamente ninguém, a não ser você mesmo.
É só pensar por você. Você se interessa de fato pela subjetividade dos outros? Você se interessa pela sua. Mesmo que você ame muito uma pessoa e se esforce para entender e se solidarizar com a subjetividade alheia, demanda muito esforço, mesmo assim tem uma lacuna comunicacional, um gap, um abismo entre os sujeitos que é insuperável. Você efetivamente nunca vai saber como o outro se sente. Aquela frase, né? Puxa, eu sei como você está se sentindo. Não sabe. Obviamente que isso não impede que a gente tente expressar solidariedade e dizer para o outro, reconfortá-lo na sua dor, dizendo eu sei o que você está sentindo. Porque a gente sabe que o outro vai minimamente ler isso como eu me identifico com você, ou seja, aquilo pelo que você está passando, eu também passo. Essa é a função do artista. É criar teias de identificação de modo a dar expressão aos outros sujeitos para que eles se encontrem, se sintam, digamos, solidarizados na sua própria estranheza. É isso que a gente procura na arte e é isso que os outros procuram na nossa arte. Identificação também. Ou seja, eu não encontro representação no mundo de mim mesmo. Por quê? Porque eu sou único. Graças ao Nosso Senhor Filho de Maria, só tem um Gustavo no planeta. A Lara dizia, né, que ouviu o Antcast, que legal que você me conheceu por lá, e dizia que enquanto eu falava, você se reconhecia, dizia, puxa, é isso mesmo, só que... Né? Essa é uma função que é propriamente do artista, né? Elaborar, formular, não é para dar respostas, é dar enunciação para as dores e desejos do mundo, dos outros. A Ada também conheceu no Anticast. Que legal, que massa. E faz tempo, viu, que eu dei aquelas... Foram várias entrevistas, mas faz muitos anos, porque o Anticast não existe mais, né? O Ivan vendeu. É, é, como o nosso trabalho, nossa atividade é para o outro, então é no outro que a gente vai buscar as referências e é ao outro que a gente quer encontrar. Não a gente mesmo. Né? A arte não é sobre você. Por quê? Porque a história da arte transformou o artista num perverso sádico. Sabe como? Ela tirou o artista do mundo e colocou nele uma legenda de gênio. O artista é o gênio. O próprio Michelangelo, já que falaram dele, em vida, ele era conhecido como Il Divino Michelangelo. O divino Michelangelo. Só que o próprio Michelangelo dizia uma coisa que ninguém lembra, que é o seguinte, se vocês soubessem o quanto eu trabalho, vocês não achariam que eu sou tão genial assim. Ele estava querendo dizer o seguinte, vocês podem achar que eu sou gênio, realmente o Michelangelo tinha perfeita consciência do tamanho da dimensão dele. Né? Realmente tinha. Ele faz uma encomenda, Moro, do Duque de Nemours, que é o Lourenço de Médici. E aí o Lourenço olha a escultura e diz, não, muito bonito, só que não se parece comigo. O Michelangelo disse assim, mas daqui a 150 anos isso vai ser indiferente. Ninguém vai se importar. Deixa eu mutar alguém que entrou. Isso quer dizer o quê? Que o Michelangelo sabia muito bem que ele estava produzindo para o século seguinte. Né? Talvez ele não soubesse que 500 anos depois a gente estaria falando dele. Mas ele sabia da própria dimensão. Ele próprio admitia, tinha essa simplicidade, esse realismo, né, essa razoabilidade de admitir que se os outros soubessem o quanto ele trabalha, ele não seria tão genial assim, ou seja, de que a tal genialidade dele é fruto de trabalho. Mas há uma construção romântica do artista que atravessa a história até hoje, e talvez ela tenha cada vez se entronizado mais, de que o artista é alguém fora do campo, diferente dos outros, de fato, alguém que não é bem humano, alguém que é diferente e que tem assim quase que uma mensagem a dizer. Como se a gente se interessasse pelo artista quando vai a uma exposição, e não por nós mesmos. Isso é muito marcado desde Platão, gente, essa história vem sendo contada.
O Platão era um inimigo das artes, né? Um inimigo declarado das artes. Para quem já leu aí, A República, que é um bom livro de ler do Platão, ele constrói ali na República o que seria uma sociedade perfeita. E a sociedade perfeita dele tinha um porém. O artista tinha que ser isolado. Para uma sociedade ser perfeita, você tinha que retirar o artista. Exatamente assim. Porque ele achava que o artista era um enganador, né? Como ele faz cópias da forma, como ele trabalha com a forma, e a forma plástica, estética, para Platão, é uma cópia, um simulacro de um mundo ideal, idealizado, por isso que a gente diz amor platônico, desejos platônicos, porque o mundo real seria nas ideias. O artista que trabalha com a forma, ele trabalha com cópias, então ele engana os outros. Nós falaremos um pouco melhor disso no próximo encontro, quando vamos discutir o conceito de poética na história. Aí a gente vai falar bastante de Platão e especialmente de Aristóteles. Mas desde Platão e desde a Grécia clássica já é comum essa história, essa narrativa de que o artista está acima dos demais, está num lugar diferente dos demais. Até certo ponto, há uma razão nisso, mas uma boa parte disso, e é isso que a gente tem que cortar, é para vender revista e para inflacionar o valor das obras de arte. Essa mitificação do artista, essa colocação do artista dentro de uma narrativa romântica, heróica, e que, como eu dizia, desde a Grécia clássica vem sendo contada essa mesma história. Para quem leu a Ilíada, que é um poema que eu recomendo muitíssimo, eu sei que é um poema difícil, tá, gente, mas altamente recomendável. A Ilíada, que é a maior obra poética de toda a antiguidade clássica, né? Começa dizendo assim: canta-me, ó deusa, do peleio Aquiles, a ira tenaz que lutuosa aos gregos, verdes no orco, lançou 1000 fortes almas, etc, etc. Canta-me, ó deusa, do peleio Aquiles. Ou seja, quem canta não é o poeta, é a musa. Musa era uma deusa, né? As musas eram deusas. Quem dizia pela boca do poeta eram os deuses. O poeta é apenas um instrumento. Por isso que a arte, até Platão, era algo do inefável, da ordem do inefável, a que o artista era apenas um instrumento, um mensageiro, que vinha trazer aos homens, aos sujeitos, essa mensagem que vinha dos deuses. Isso dentro da literatura, todo poema clássico começa assim. Começa a mudar, mais ou menos, no período moderno, em 1500, com os Lusíadas do nosso Camões, por exemplo, começa lá, né? As armas e os barões assinalados, etc, etc. Aí ele vai dizer assim, cantando, como é que é? Cantando espalhar por toda parte, cantando espalhar pelo mundo afora possa eu, se há tanto me ajudar as musas. Mas daí ele completa dizendo, cesse tudo que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se levanta. É ali que, veja que é uma inversão. Eles dizem assim, cesse o que a musa canta, que outro valor mais alto se levanta. Ou seja, no ano de 1500 e tanto, que é quando foi escrito os Lusíadas, é que não é mais a musa que canta, é aí que o artista começa a cantar. Não à toa, esse é o período da Renascença, onde a arte, Mora, começa a ser instrumentalizada. Mas é ali que a arte nasce. Ou seja, precisamente onde ela não consegue ser instrumental, onde ela não consegue ser captada, onde ela foge da encomenda. Ali é que está a arte. Onde ela responde à encomenda, ela responde à demanda de um outro. Onde ela excede a demanda do outro, ela está respondendo a um desejo do artista. Mas para o outro, o que interessa é sempre ele mesmo. Não tenham dúvidas disso. A gente faz isso, né? Quando a gente vai para uma exposição, a gente não quer, de fato, saber do artista. Quem quer saber do artista são as revistas de fofoca, é a coluna social. A gente quer saber da gente mesma. Ou seja, quer olhar para as produções e descobrir algo em nós mesmos. Quer olhar para a exposição e nos recolocar em relação à cultura. Porque é o que acontece quando a gente vai numa exposição, quando a gente lê um livro, quando a gente lê um poema, assiste um filme, a gente realoca, a gente altera nosso lugar em relação a todo o conhecimento. Todo o conhecimento. Pode parecer exagero, mas quer ver uma coisa pela qual todo mundo passou, que é muito simples? Todo mundo assistiu a nova série, nova temporada de uma série que saiu, menos você. Então aí tem um grupinho de amigos, todo mundo comentando sobre a série, você chega ali no grupinho, se sente absolutamente deslocado, você não viu o bagulho.
né? Aí você vai lá e assiste, né? Maratona no final de semana inteiro e vê a série. Aí sim, aí você pode chegar para os amigos e entrar na conversa. Entende que você mudou o teu lugar em relação à cultura? Eu estou forçando a barra aqui, chamando série de cultura, mas é o que é. Hoje, de fato, as séries é o que o romance foi para o século XIX, hoje são as séries. Né? Porque é isso que aconteceu. No século XIX, os romances eram escritos em folhetins e publicados nos jornais. Todos os dias um capítulo. Sabiam disso, né? Exatamente, é o que a série faz hoje, né? Todo dia ela dá um tantinho ali, para te manter ali no desejo de continuar. O que que é a nossa tal zona de conforto? Zona de conforto é a constituição de todas aquelas coisas que nos eram desconfortáveis, penosas e com as quais a gente foi se acostumando. Se acostumando, acostumando, até que aquilo se tornou confortável. Veja a dimensão disso. A nossa zona de conforto é composto de coisas que inicialmente nos eram extremamente desconfortáveis, mas às quais a gente foi se acostumando. A zona de conforto é uma zona de costume. Costume é aquilo que se faz porque os outros fazem. Não é assim o costume? Costuma-se fazer assim. Aí a história que eu acho brilhante, porque é uma pequena anedota, mas mudou minha cabeça, assim, que é aquela história do tal do peixe, que fulano cortava a cabeça do peixe para botar o peixe no forno, e alguém achou estranho, resolveu perguntar, mas por que corta? Não, porque sempre foi assim. Minha mãe cortava o peixe, a cabeça do peixe, botava no forno. Aí foi perguntar para a mãe da pessoa, para a avó, né? Por que fazia assim? Não, é que o nosso forno era muito pequenininho. Daí tinha que cortar a cabeça, porque o peixe não entrava. É uma piada meio assim banal, mas isso virou uma chave na minha cabeça, né? O costume, aquilo a que a gente se acostumou, que hoje é confortável, no fundo, na verdade, começou com um desconforto. Então, assim, adotar o desconforto às vezes não é uma opção. Esse é o caso. Ele vai sendo uma opção até quando a gente consegue. Chega um momento que é desconfortável demais. Chega esse momento que a gente não pode mais negar, porque o desejo a gente pode negar por um certo tempo, até por anos, até por décadas. Mas chega uma hora que a gente não consegue mais negar. Essa é a diferença do desejo para a demanda. A demanda passa, a gente vai lá e cumpre, ou não cumpre, foda-se, esquece, ou dá outra demanda. O desejo não. Ao desejo a gente precisa responder. Porque o desejo precisamente é aquilo que nos constitui. Eu vou falar mais sobre o desejo no segundo módulo do curso, que é onde a gente entra na psicanálise, né? Não sei se vocês lembram, ele faleceu há um tempo atrás, Antônio Bujanra. Ele dizia, ideias são para os medíocres. Olha que boa frase. Ideias são para os medíocres. O que ele queria dizer? Que os medíocres têm ideias. Os não medíocres fazem acontecer. Ah, voltando ao nosso ponto aqui, onde a gente está seguro é onde a gente está plenamente identificado. Isso não só é ruim para a nossa função aqui como artista, como é perigoso. Quer ver uma... Não vou usar nenhum exemplo específico, porque não gosto, não quero fazer isso, mas existe hoje no mundo uma certa identificação afetiva com um certo discurso, digamos, que foi assim historicamente taxado como fascismo. Não estou apontando para nenhum país específico, tá? Isso é um movimento que está acontecendo no globo inteiro. O fascismo vem de fascia. Fascia em italiano é feixe, né? É como você pega um monte de coisa assim, faz um feixe, tipo um ramalhete, né? Por que ele chama fascismo, ou fascismo? Porque nesse sistema nessa ordem de coisas, todos são iguais. Então, o que precisa é dar apenas um contorno a todos eles. Os valores circundantes ali são sempre os mesmos. E esses valores são tão certos e tão absolutos que a única coisa que cabe aos sujeitos é reconhecer quem são os seus outros, os seus semelhantes, e enfeixar-se e unir-se numa ordem específica sob um único líder.
Porque um líder é necessário para um regime fascista, ou qualquer regime fascista, porque o líder é o que articula e converge todos os desejos pessoais daquela coletividade. Isso forma uma estrutura e um circuito de afetos. Quando você está identificado dentro desse circuito de afetos, isso acaba se tornando, como eu dizia, não só um problemático, como perigoso. Porque daí você está certo, absolutamente certo daquilo, e você só vê aquelas suas ideias sendo reforçadas por quem é idêntico a você, por aqueles com os quais você se identifica, por aqueles que compõem o mesmo feixe. Qual é o problema disso? O problema é que quem é o líder desse feixe manipula toda essa coletividade. Isso não precisa ser, estou usando aqui o exemplo máximo de uma ordem social geral, né? Mas isso pode ser dentro de um grupo de amigos, dentro de uma família, dentro de uma seita, né? É sempre assim. O problema de estar identificado é esse. É que a identificação é o lugar da certeza. E é tudo que o artista não pode ter, certezas. Justamente porque o torna vulnerável a certezas alheias. Se você está identificado, quer dizer que é idêntico ao outro. Então, quem é você? Se você é idêntico ao outro, quem diabos é você? Se você pensa como o outro, sente igual ao outro, acredita nas mesmas coisas que o outro, então cadê você? Você sumiu dentro de uma coletividade. Faixa.